agradecer também a presença do Antônio Lino, que é autor do nosso livro Branco Vivo, que foi publicado em 2018, né, Lino? Ou 19? Foi 17 também. 17 também. Pouquinho depois do Desterros, né? Exatamente. 2017 também. Enfim, muito obrigado a vocês pela presença. Sei lá, é difícil falar essas coisas. Enfim, por estarem aí do outro lado da câmera para a gente conversar. Bom, é isso, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Tadeu Breda, eu sou editor da Elefante. Bom, então, sem mais delongas, muito obrigado a vocês que estão assistindo a gente. Eu queria começar com a Natália, porque a Natália acabou de lançar um livro novo e eu fico muito feliz cada vez que a Natália lança um livro novo, saber que o primeiro livro que ela publicou foi com a Elefante, livro de Desterros, História de um Hospital Prisão, um livro que a gente gosta muito, né, que a gente é muito feliz de ter publicado. Isso, o Lino até está mostrando aí. Um livro, enfim, foi um dos, talvez, né, a Bianca vai poder falar melhor, mas talvez um dos projetos gráficos mais diferentes que a gente tem, né, que a gente mais resolveu usar recursos de produção gráfica, assim. Também era um outro momento da editora, né, um momento mais artesanal, enfim, as coisas aconteciam mais devagar. Mas, enfim, Natália, queria que você falasse um pouquinho para a gente, como foi para você publicar esse livro de Desterros, né? Tem uma questão aí que a gente pode desdobrar também entre ficção e não ficção, né? Uma questão com a qual você se debateu bastante, enfim. Então, mais objetivamente, qual foi a importância do Desterros para você e da Elefante, né? Por ter publicado Desterros aí no começo da sua carreira como escritora. Tadeu, pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nessa presença possível, né? Nesses tempos. O Desterros é um livro também, para mim, muito especial, eu também gosto muito dele. É um livro que me surpreende, assim, ele que eu comecei a ser escritora com ele, né? Eu me assumi escritora com ele. Ele foi um processo longo de transformação também. Ele era uma dissertação de mestrado, né? E que eu transformei em outra narrativa, né? E o projeto gráfico, eu acho que assim, a Elefante teve um papel crucial assim para o Desterros ser o que é. O que me impressiona também é o quanto reverberou esse livro e reverbera até hoje, porque até hoje me chamam para... Eu não trabalho mais no hospital penitenciário, né? O Desterros é um livro que eu acho que ele, na verdade, e para mim ele é crucial também por isso, ele é convergência das minhas duas áreas, né? Não é nem de trabalho, é quase de existência, né? Lógico que não somos só o que trabalhamos, o que fazemos, mas acho que a literatura é tão importante para mim que é fundamental, assim, e também olhar como psiquiatra, tudo. Então, ele foi quando esses dois caminhos se encontraram, né? O caminho de psiquiatra e o caminho de escritora. Então, e de pesquisadora também, né? Porque surgiu de um mestrado. Então, ele foi realmente um começo, né? Um começo muito fundador mesmo, assim, sabe? E quando as pessoas me perguntam, né, da transição da ficção para não ficção, eu não sei se, inclusive, não sei nem se dá para dizer tão assim, tão certamente assim. Isso é ficção, isso não é ficção, porque eu acho que tudo que a gente escreve, até da não ficção, tem todo um trabalho estilístico, tem algo de ficção. Depois eu soube, por exemplo, que a Dona Mingo inventou coisas sobre ela mesma, assim, né? Porque ela... E aí eu vi o quanto ela também estava se fazendo uma personagem. Eu acho que... Eu tenho certeza que não foi
com a intenção de enganar, nada, pelo contrário, acho que foi assim a oportunidade de se fazer personagem, assim, sabe? De construir a narrativa que ela queria para a vida dela, né? E ao mesmo tempo, eu acho que na escrita de ficção sempre tem alguma coisa de biográfico, nem que seja o estilo, né? Tudo que a gente escreve, a maneira como a gente escreve diz muito sobre a gente, então não vejo muito uma diferença assim tão grande entre ficção e não ficção. Acho que é tudo escrita mesmo, né? Tudo elaboração através da palavra, e que para mim é um jeito muito importante de aprender o mundo, assim, né? De conseguir suportar, de conseguir entender o mundo e de conseguir suportar o que eu não entendo no mundo, né? Na escrita, porque a escrita consegue manter o incompreensível incompreendido, né? Acho que isso que me encanta, assim. Acho que no Desterro isso está muito presente também. Eu lembro de ter lido em algum momento, enfim, como é uma lembrança, talvez provavelmente não vai estar muito bem acurado, e você me corrija, por favor, se eu falar besteira, mas alguma postagem sua, em algum momento aí, nesses últimos anos, acho que de Facebook, em que você, como médica, né, falava da importância da literatura, tanto quanto da medicina, como para a saúde das pessoas, né? Enfim, como algo que dá sentido à vida, enfim, quanto isso é antes da importante. pandemia, né? Antes da pandemia, inclusive. Sim. Enfim, eu lembro que quando eu li isso me marcou bastante, e quando você fala da junção dessas duas pontas da sua vida, é muito disso, né, que você está falando, até da importância terapêutica da literatura, né? Acho que é terapêutica, e acho que é mais que isso até, né? Porque acho que é uma importância existencial mesmo, vital, né? Fundamental mesmo, tão importante quanto a saúde da medicina mesmo, né? Uhum. Eu lembro que eu fiz essa postagem, acho que era por conta dos recursos de pesquisa que esse governo estava direcionando só para as áreas que eles consideravam úteis, né? E que eram as áreas biomédicas, exatas, né? E eu estou fazendo doutorado em literatura, né? E eu vejo quanto para mim isso é crucial, assim, sabe? Quanto para mim, assim, acho que sem a literatura eu não conseguiria entender o mundo, assim, sabe? Eu acho que é algo muito, muito importante. Assim, não é algo que não é um acessório na vida, né? Não é supérfluo. Não é supérfluo, né? Assim, na história da humanidade. Eu acho que a gente se constrói, né? De livros, assim, né? Isso, assim, isso para mim, acho que é verdade tanto num âmbito muito pessoal e íntimo, quanto para a gente como humanidade. Eu lembro quando eu me mudei para minha casa, eu não me sentia em casa até que eu tivesse arrumado meus livros, assim, sabe? Tava tudo estranho. Ou, assim, o meu quarto ficou estranho até o momento em que eu comecei a empilhar livros para seus próximos livros, para mim, como se essa fosse a moldura da minha vida, os livros, assim, sabe? Ou os próximos, a minha dimensão de futuro se dá pelo livro, né? Pelos livros que eu quero ler, né? E de passado também, né? O que eu já li e o que a humanidade já escreveu, né? Acho que e o que eu não vou conseguir ler também. Acho que essa dinâmica dos livros ela condensa o drama humano, né? Eu acho. Sim. E ainda eu estou muito curioso para ver quais livros serão escritos sobre essas questões que a gente está vivendo, né? A gente até fez uma chamada pública em parceria com a editora Dublinense, que acabou resultando num livro, Retratos da Vida em Quarentena, que é muito legal, né? Um livro me surpreendeu muito, a maneira como as pessoas, a gente recebeu 1.200 e-mails, 1.200. Nossa,
Que legal. A maneira como as pessoas já estavam, enfim, isso foi acho que a gente abriu, se não me engano, a chamada pública foi de abril a junho, enfim, foi uma coisa muito rápida. E como as pessoas já estavam escrevendo e tentando elaborar, né? Imagina agora, nos próximos anos. Eu, por exemplo, escrevi pouquíssimo na quarentena, né? Tenho escrito pouquíssimo, tenho escrito só, assim, sob demanda, sabe? Coisas, assim, de textos para ler, coisas mais até quase como... por conta do doutorado ou da minha pesquisa, ensaios, artigos, mas... assim, acho que cada um tem o seu jeito, seu tempo. As pessoas, nossa, mas como você é produtiva, você publicou um livro, você escreveu um livro na quarentena. Eu falei, não, tudo isso foram anos, né? O próprio Desterros foram anos de escrita e elaboração. Eu acho muito, muito interessante juntar a Natália e o Lino nessa conversa, nesse momento em que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo uma pandemia de uma doença respiratória, né, de um vírus que causa problemas cardiorrespiratórios, entre outros mazelas desconhecidas, mas cujo remédio, né, entre aspas, um dos remédios para combater essa pandemia é o isolamento social, né, e que por si só causa problemas psíquicos, né, e, enfim, toda essa situação que a gente está vivendo, isolamento, solidão, enfim. Então, legal que a Natália traz essa experiência com questões de doença mental, né, questões psicológicas, e o Lino tem essa experiência, apesar de não ser médico, né, tem essa experiência muito calcada no livro Branco Vivo, que é da presença de médicos resolvendo problemas, entre muitas aspas também, banais de saúde, que até então a chegada dos mais médicos em muitas localidades do país não encontravam essa solução. Então, sempre achei legal juntar a Natália, acho que é a segunda ou terceira vez que a gente faz essa conversa com os dois, porque eu acho que são muito complementares os livros de ambos, né? Então, aí, queria passar a palavra para o Lino, e, ao contrário da Natália, o Branco Vivo não foi o primeiro livro do Lino, né? Foi o segundo, né, Lino? Mas, se eu não estou errado, foi o primeiro por uma editora, né? O primeiro você publicou... Como que foi para você, Lino? Se puder falar um pouco Eu acho que o Encaramujado, que é seu primeiro livro, e o Branco Vivo, eles têm uma semelhança muito grande, que é na viagem, né, ao pé na estrada, por motivos completamente diferentes um do outro, ou nem tanto, né? Tem ali o Brasil de substrato. Então, queria que você falasse como foi para você escrever o Branco Vivo, de onde veio a sua motivação, por que escrever esse livro? Bom, primeiro, boa noite para todos e todas. Fico muito agradecido, assim, pelo convite, né, nesse momento, especialmente essa semana, né, que foi uma semana muito trágica. Eu acho fundamental a gente não perder esses espaços de celebração ainda que virtuais, né? E celebrar uma editora, eu acho que é muito significativo, assim, por tudo que ela representa, né? Assim, de produção de ideias, e uma editora como Elefante, né? Engajada com temas, né? Politicamente tão relevantes, assim, né? O tema dos feminismos e do racismo, né? Que vocês têm trabalhado tão bem e são uma pauta tão importante hoje em dia. Acho que a gente tem que... Fico feliz de fazer parte desse brinde aqui em forma de conversa a Elefante, ao que ela representa. E, bom, eu conhecia, ele era um elefantinho, né? Eu peguei no colo até o elefantinho. Assim, um paquidermezinho que tinha um livro no catálogo na época, assim. Eu tinha acabado de lançar o Encaramujado, que por sinal era o livro seu, né? O Equador é Verde. E aí ficou esse contato, e quando eu comecei a
escrever, a trabalhar no Branco Vivo, me veio à cabeça mesmo a Elefante, assim, como um espaço onde o livro podia ganhar uma forma, uma consistência editorial que eu não tinha essa experiência, né? Apesar de já ser um autor que tinha um livro publicado, eu tinha feito tudo meio na raça. E acho que foi muito importante para mim essa interlocução com o Tadeu, especialmente, né, que editou o livro. E também esse cuidado, né, que a editora tem, que o livro da Natália é um exemplo muito claro disso, esse cuidado gráfico, né, nas mãos da Bia, assim, todos os livros são muito bem cuidados visualmente. Enfim, era um combo que a editora oferecia e que acho que fazia muito sentido para um livro como Branco Vivo, que tinha essa pegada também de tratar de um tema social, né, e político naquela época, porque o Mais Médicos era um programa que estava bastante em pauta, né, assim, gerou muita polêmica, né, já era, inclusive, isso, 2015, 2016, né, já tinha essa polarização que se acirrou nos últimos anos, já estava muito quente naquele momento, e o Mais Médicos era uma pauta que trazia esse calor, né, assim, essa intolerância, já estavam muito presentes. E a minha proposta com o livro era olhar um pouco para o que estava acontecendo, assim, nesse contexto do Mais Médicos, a partir da ótica das comunidades que estavam recebendo esses médicos, né, desses Brasis que estavam alijados até então de um direito muito básico, né, que é um direito à saúde na forma do atendimento médico presencial. E aí, né, acho que você pontuou bem, assim, o Encaramujado foi um livro que eu escrevi rodando o Brasil também, né. Durante um ano eu tinha uma Kombi, fiquei viajando o Brasil, mas é um livro, eu até uso essa definição na apresentação do livro, né, que no Encaramujado, a tônica da viagem, eu defino a viagem como sair para dentro, né? Esse paradoxo da viagem, que a gente está num lugar que não é o nosso, né? Que a gente está longe de casa, e como essa distância e esse deslocamento favorecem também um olhar para si próprio, né? Um confronto com o diferente, a gente acaba olhando também para a nossa própria identidade, né? A tônica do Encaramujado era muito essa, um livro, o próprio nome, né, o próprio título, traz um pouco essa ideia do autoconhecimento, enfim, né? Ainda que seja na estrada, né? E o Branco Vivo, e bem depois é que eu me dei conta disso, de que o Branco Vivo também, na apresentação, traz uma definição de viagem, que é, eu escrevo lá que viajar é ver com a pele, que é uma que é uma forma de conhecimento mesmo, né? Essa é uma concepção meio romântica da viagem, mas que eu acho que é muito válida para mim, assim, de pegar a estrada para conhecer mesmo o mundo, outras culturas, ouvir outras pessoas, né? Diferentes de mim, né? Eu sou um paulistano, nasci e cresci em São Paulo, então me sinto muito de costas, né, muitas vezes, para o que acontece no resto do Brasil. E essas viagens acho que são uma forma de reconfigurar esse mapa, ainda que afetivamente ou intelectualmente, né, mas nesse contato com o diferente, né, com outras pessoas. Eu acho que esse é, além do tema da saúde, né, que acho que tangencia o Branco Vivo e o Desterros, acho que esse é um outro tema que eu reconheço muito no trabalho da Natália. Assim, no Desterros, acho que é, inclusive, algo que ela pontua várias vezes, né? Essa coisa de contar a história. Acho que você fala exatamente isso, contar a história dos homens que não sou eu, né? Que não somos nós. E eu me identifico muito com isso, com essa. Primeiro, gosto muito de ouvir história, gosto muito mesmo, assim, é um prazer enorme de qualquer pessoa mesmo, né? Eu tenho a tendência até meio chata de
sei lá, ficar entrevistando amigos, às vezes, né? Ou pessoas recém-conhecidas, né? Porque realmente é isso, todo mundo tem uma história muito interessante. E aí, quando eu transpor isso para o texto, é um outro desafio, né? Porque aí entra uma técnica, entram outros recursos, né? Mas que é algo que me motiva muito também, né? Porque eu acho que a história é muito poderosa, acho que é uma forma de tratar de assuntos muito profundos, né? Tem esse caráter talvez terapêutico, né? Que a gente está falando da literatura, né? E que eu nem sei se eu alcanço, mas que é muito bom tentar alcançar, né? Lino, queria te ouvir um pouco sobre uma coisa que a Natália falou sobre os personagens, né? Enfim, personagens a gente às vezes pega meio mal, né? Tratar as pessoas sobre as quais a gente escreve. Quando trabalhava com jornalismo, com reportagem, sempre achei meio complicado chamar as pessoas de personagens, né? E tem toda uma discussão nesse sentido, porque, enfim, parece que você está instrumentalizando as pessoas, uma coisa meio, né, marionetes, assim. Mas, enfim, no livro são personagens. Essa questão de personagens reais, ficcionais, se todo personagem, na verdade, é ficção, se tudo é ficção, porque tanto Desterros quanto o Branco Vivo escrevem, né, são livros sobre pessoas reais, né, que têm uma existência real, fora do mundo do livro, né, que são pessoas que têm uma história, têm uma trajetória, e pessoas das quais vocês tentaram e conseguiram capturar um retrato, né? Enfim, então, queria que você falasse um pouco isso pela sua experiência. A Natália falou um pouco, né, da experiência dela com a Dona Mingo, que é a protagonista do Desterros, que inclusive a Natália fala um pouco disso no próprio livro, né, sobre essa dificuldade de capturar uma existência, o que é real, o que é invenção, né, e no fim das contas, qual a importância disso, né, enfim, para o livro, para a existência das pessoas, enfim. No Desterros, no Branco Vivo e em outros trabalhos que você fez, entrevistando, tentando escrever sobre pessoas reais, você se deparou também com essa autoficcionalização de um entrevistado, de uma pessoa, enfim? Acho que a história de vida ela sempre tem algum grau de ficção, né? Porque ela, de alguma forma, tenta articular e dar sentido para a vida, que é um troço que não tem o menor sentido, né? Assim, são muitas casualidades, né? E a gente vai tentando costurar isso na forma de uma narrativa e aí é claro que a gente trai a memória, né? Quando a gente conta a nossa própria história, elencando, priorizando episódios, né? Adotando pontos de vista que às vezes a gente adota do outro, né? Do que as pessoas dizem sobre nós, a gente passa a acreditar naquilo também, mais do que o que aquilo realmente é presente na gente. Então acho que, sem dúvida, tem um grau de ficcionalização nas histórias que a gente ouve quando entrevista alguém, mas eu acho que tem duas diferenças fundamentais, eu acho, pelo menos em relação ao Branco Vivo e ao Desterros, né? A primeira é que, acho que ao contrário da Natália, que se deparou por estar dentro de uma instituição, né, que é opressora e cujo cerne, na verdade, está muito ligado a essa desindividualização, né, de quem está ali dentro. As pessoas perdem as suas peculiaridades, viram todo mundo com a mesma roupa, né? Eu acho que acontece mais, né, das pessoas omitirem ou simplesmente mentirem, né, sobre o que aconteceu com elas.
No meu caso, eu sinto que quando eu consigo conquistar a confiança de alguém demonstrando o respeito da escuta, né, o desejo e o respeito sincero pela escuta, as pessoas passam a se sentir valorizadas ao contar durante o Branco Vivo. Algumas dessas histórias foram para o livro, né? E tem uma outra coisa que é diferente também, é que também eu acho que na minha visão torna o trabalho da Natália até mais difícil do que o meu, assim, no caso do Desterros, é que a história também não é só contada na palavra, né? O que eu quero dizer com isso é assim, eu ia para as comunidades e acompanhava às vezes os personagens, né? Entre aspas, no seu habitat natural, né? Então eu lembro, por exemplo, da Dona Zefa, que é uma figura que me marcou muito, né? Que é uma protagonista de um dos capítulos do Branco Vivo, uma rezadeira e parteira, uma comunidade quilombola no sertão do Sergipe. Eu cheguei lá no meio de uma festa que ela realiza todo ano para o Padre Cícero, para pagar uma promessa que ela tem com ele, né? E aí, então, tem uma boa parte da história da Dona Zefa que é o que ela me contou, né? Que eu gravei e tal. Mas tem uma parte da personalidade dela e de quem é aquela pessoa que eu aprendi olhando ela no meio da comunidade, né? Eu lembro que no meio dos preparativos, assim, da festa, ainda o pessoal cozinhando e tal, eu já estava atrás dela, meio assim, tirando foto, né? Ainda não consegui conversar com ela direito, mas ela teve uma hora que falou, preciso levar água para os porcos, né? E foi lá, encheu um balde d'água e levou. E ficou um tempo com os porcos ali, cuidando dos porcos, né? Eu achei aquilo um gesto muito, muito simbólico, assim, muito significativo do cuidado que ela tem com tudo ao redor, assim, né? Como rezadeira, como parteira, como madrinha de, sei lá, centenas de crianças, né? E é isso, ela lembra de quem está precisando ali, e no caso eram os porcos são de lama, que estava muito quente, né? Então essas cenas que dizem, que ajudam a compor esse personagem, no caso da Natália, ela não tinha, né? Assim, você está numa sala, você está atendendo, talvez você consiga ver ali na relação com os outros detentos, né? Mas é um elemento que me ajuda muito a escrever. Acho que no caso da Dona Mingo foi uma que você conseguiu isso, né? Eu lembro que você descreve ela no metrô, né? A roupa que ela está usando e como isso ajuda a falar sobre ela também, né? É muito legal, é isso aí. Tem um trecho no Desterros, Natália, que tem muito a ver com esse assunto e foi talvez um dos trechos, assim, que quando eu li o Desterros pela primeira vez, mais me chamou a atenção, que é isso, né? Eu como jornalista, né, de formação de jornalista, naquele momento ali, 2016, foi a primeira vez que eu li o livro, isso ainda estava muito aflorado em mim, essa questão de descobrir o que é real, o que é verdade, né, o que é, ou ao menos, mais próximo. E então, tem um trecho no Desterros que você fala que seu trabalho como psiquiatra dentro de um hospital penitenciário não é saber se a história que eles estão te contando é real ou não, né? Enfim, se eles cometeram ou não o crime. Esse é o papel do juiz, né? Enfim, nessa estrutura que tá montada, né? E isso se reflete muito também no papel do escritor, da pessoa que busca histórias, né? Enfim, tem tudo a ver com o que você falou das pessoas se autoficcionalizarem e por quê, né? Explorar um pouco as razões disso. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa e chamar a Bianca para falar um pouco sobre o projeto gráfico desses livros, né? Eu acho que tanto o Desterros quanto o Branco Vivo, eles têm um projeto gráfico muito bacana, assim, que é algo que ajuda. Eu acho que, né, a gente acredita muito aqui no Elefante que o projeto gráfico ele potencializa o livro, né? Ele não sustenta o livro por si só,
porque de nada adianta você ter um livro muito bonito em que você lê a primeira página e a segunda e não consegue passar da segunda página, mas ele, ao mesmo tempo, ele consegue capturar muito bem, né, e potencializar um livro quando um livro é bom, que é o caso tanto do Desterros quanto do Branco Vivo. Então, Bianca, se puder falar um pouco sobre o processo de construção do projeto gráfico do Desterros e do Branco Vivo, isso é muito legal dividir com a gente. Oi, boa noite, vocês. É bem legal esse lance dos 10 anos do Elefante, né, da gente se reencontrar, revisitar esses livros, né, revisitar os projetos também. Enfim, ver que eu também preciso reler muita coisa, porque já faz tempo, né? E são dois livros que eu tenho muito carinho mesmo, assim, que a gente... E de voltar nesse momento também da editora que a gente tinha uma liberdade um pouco maior em termos de produção gráfica, por serem umas tiragens menores, assim, então a gente poder explorar um pouco mais alguns recursos que hoje a gente não consegue, às vezes, fazer, porque tem, tipo da Natália, né, que tem essa sobrecapa, e aí é uma sobrecapa que precisa ser feita manualmente, a dobra, não a dobra, mas, enfim, algumas partes e alguns encaixes, né. Então, também isso foi uma coisa bacana da gente poder brincar mais também com as nossas limitações, assim, né, de poder usar poucos recursos gráficos para esse livro não sair caro, porque sempre foi uma preocupação nossa, mas ao mesmo tempo deixar eles muito legais, muito bonitos, assim. Então acho que foram dois trabalhos muito gostosos de fazer, assim, que eu fiquei bem envolvida, assim, né. E aí revisitando eles, assim, bom, vou falar da Natália, vai primeiro, assim. Esse foi um projeto que eu fiz junto com a Karen K, né? E a gente tem a parte do miolo do projeto gráfico fui eu que fiz e a capa a gente fez junto, né? Então a brincadeira desse livro aqui tem algumas brincadeiras, na verdade, né? Uma que tem essa sobrecapa, que é como se fosse, sei lá, uma roupa para esse livro, né? É um pouco uma lembrança desse momento que você se despe, né, para tanto do que você é, né, quanto do seu lugar de médica também, para você entrar nesse universo, né, da prisão, de você conhecer essas pessoas e tudo mais, e o quanto você fica nua, literalmente, e subjetivamente, assim, né, das suas crenças, enfim, das suas coisas e tal. Então foi uma brincadeira com isso também. Então, essa jaqueta, né, uma coisa de médico também e tal. Aí tem essa cor que a gente escolheu do Pantone também, que é uma cor cobre, né, que tem a ver com desterros, com a terra, com a África, né, enfim, com a origem da Dona Mingo. Vocês falaram um pouquinho aí, mas é isso, né, a personagem central do livro é a Dona Mingo, né, esse encontro da Natália com a Dona Mingo, que é uma imigrante angolana, né? E aí ela vai entrecortando o livro com as histórias de outros presos, né? De outras pessoas, que ela foi conhecendo, enfim, que ela foi atendendo no hospital psiquiátrico, né? E aí, bom, aí a gente tem umas brincadeiras internas também, por exemplo, dos sapatos, né? A história do sapato, né? Do Desterros que tem na capa também. Que a dona Mingo, ela, se você quiser ir falando junto, Natália, para você complementando também, fica à vontade. É que só tem uma coisa do sapato que ela foi presa por tráfico de drogas, né? E ela dizia que ela estava levando sapatos, na verdade, né? A gente não sabe se ela sabia ou não que não eram seus sapatos, mas ela dizia isso, né? E lá no hospital penitenciário todo mundo usa chinelo. Exato. Então, aí é isso, né? Tem essa brincadeira que aqui fora tem um sapato, aqui dentro é um pé descalço, né? Então, tem aqui mostrando, sei lá, a lombada do livro nua, assim, também, enfim. Como esse livro também fica frágil a hora que você tira essa roupa, né? É uma fragilidade intencional que a gente quis deixar para esse projeto também.
E aí, enfim, tem a brincadeira dos dois sapatos, do branco e do preto, né, do contrabando, vai, da Dona Mingo, e o sapato branco de médica, né, da Natália. E aí tem as brincadeiras gráficas mesmo, assim, né, que eu fui trazendo também dessas linhas, né, como se fossem os cárceres, né, enfim, as pessoas, onde elas estão, né, quando isso expande, quando isso e tal. E aí, dentro também tem uma outra coisa que vai auxiliando também, porque eu gosto de brincar com o design dentro do livro, de uma forma que ele auxilia a leitura, assim, que ele traga alguma brincadeira, alguma coisa gostosa, alguma referência, mas que também tem uma função, assim, de deixar a pessoa desperta também porque ela está lendo, que é, por exemplo, isso de brincar com as margens da mancha gráfica do texto, né? Então, o texto, ele começa com a história da Dona Mingo, e quando é a Dona Mingo, a parte central desse texto, o texto está no Pantone, né? E quando não é a Dona Mingo, são os outros presos, enfim, os outros casos, então a gente tem uma outra mancha de texto que ela é blocada, né, justificada e tal. A da Dona Mingo, no caso, está até desmontando, tão velho esse aqui. Aí esse aqui, enfim, aí quando é a Dona Mingo, ele não tem essa justificação, que é um jeito de brincar, né, também com isso, assim, então você localiza rapidamente quais são as histórias das pessoas e qual é a da Dona Mingo, e você pode pular de uma para outra, se você quiser ou não. Mas e aí, enfim, aqui a gente tem margens maiores, um texto menorzinho e tal. Então foi muito gostoso brincar com isso, assim, né? O projeto gráfico vai contando um pouco da história do livro também ao longo do livro, né? Então, até a parte das linhas gráficas, elas têm também correlação com a parte onde elas estão no livro. E o do Lino também também foi um projeto que eu gosto, enfim, é muito legal poder fazer o livro com outros designers, assim, né, de ter essa troca, e tem muitas coisas legais, assim, que a gente vai cooperando e vai ajustando e vai melhorando, né. E aí esse aqui foi com a Ana Carolina Soma, ela é de Botucatu também, né, Tadeu? Essa terra. E também é um livro que eu gosto muito também, assim. Os dois têm essa questão de serem duas cores dentro, né, tal. Nesse livro a gente tem uma brincadeira também, ele tem uma textura diferente, né, um soft touch aqui, que, enfim, é uma coisa que a gente usa de vez em quando também, porque eu acho que ela traz uma afetividade, assim, com o objeto do livro, né, e aí ele tem uma brincadeira de ser uma pasta também, né, que é uma brincadeira também do médico que está aqui na capa. E essas fotos, a gente teve essa honra aí de ter o Araquém, né, que cedeu as fotos para o livro, e então a gente tem dentro um caderno de fotos preto e branco, de imagens super lindas, assim, do Araquém, enfim, foi uma conversa bem bacana também com ele foi bem legal, enfim, dá uns toques também de produção gráfica, enfim, né, de como ele gostaria que as fotos estivessem também dentro do livro e tudo mais, e elas complementam muito bem, assim, né, o texto. E aí tem esse lance, né, do que o Lino falou, que ele até começa o livro falando isso, né, ele fala do Miguelinho, do Guimarães Rosa, né, de um trecho inicial que ele não estava enxergando direito, e ele ganha um óculos nesse momento, né, e passa a enxergar melhor, e aí o Lino, ele faz uma analogia, assim, com a percepção nova dele, né, de se ver com a pele e tal, e também, enfim, você passar a enxergar, de fato, né, esse Brasil, enfim, essas outras histórias e tal. Então, aí também a brincadeira gráfica a gente tem, né, um mapa todo difuso, assim, né, todo desfocado, na verdade, que é a brincadeira, enfim, que veio dessa primeira leitura aí do texto, né, então você
passa a visualizar melhor o mapa, né, ou, enfim, os locais onde você está, à medida que você vai adentrando mais esses territórios, assim, né. Então, essa foi a brincadeira desse livro. E aí também tem essa lateralzinha, que tem aquela brincadeirinha de, tipo, guias de mapas, né, e que é, enfim, uma referência né, a geografia, ao território mesmo, mas eles não estão, né, numa ordem geográfica de fato, né, porque não é isso, né, eles são histórias, assim, né, são a referência que não é territorial, talvez seja mais afetiva, ou, enfim, são outras referências aí que a gente traz. Aí eu acho que eram esses pontos, assim, desse livro também. Você lembra de mais coisa, Aline? Tem aqui uma foto do Araquém também que a gente fez, ó. E aí tem essa brincadeira, né, da orelha ser feita, que é engraçado, até porque, enfim, não é muito complicado, né? Na verdade, ele poderia ser um livro comum, sem orelha e com uma orelha atrás, né? Mas foi muito difícil a gráfica entender o que a gente queria fazer. E aí a gente falou, não, mas é só abrir essa orelha e passar para frente, tá tudo bem, assim, né? Enfim. Aí algumas cobraram o dobro para fazer isso, porque não entenderam, mas a gente achou uma gráfica que deu certo. Acho que é isso, desses dois livros. Eu lembro que, acho que o dos teus foi o quê? Fevereiro de 2017, né? Começo do ano. Foi. O Branco Vivo foi em Foi agosto. fevereiro. É, isso aí. Veio depois, aí eu já tinha o dos teus na mão, né? O sarrafo estava alto, assim, no projeto gráfico. Então, era uma demanda do autor também, que a coisa ficasse Total. Nossa, é bonita, né? maravilhoso, né? O Branco Vivo também é maravilhoso. Um livro que também me emocionou muito quando eu li. Nossa, de fazer chorar mesmo. E eu particularmente, assim, eu tenho um carinho muito grande por esses dois livros também, assim, pelo projeto gráfico e tal, mas porque eu acho que essa coisa, né, deles serem são livros que misturam, né, o documental né, a realidade, a ficção, e são, assim, mas eles são, acho que, os livros mais líricos, assim, mais poéticos, talvez, no nosso catálogo, assim, pelo menos para mim, assim, são entre, talvez, os mais, porque eu gosto demais, assim, a escrita de vocês é uma coisa, assim, sensível, né, muito humana, assim, muito sutil, também traz muitas imagens. O Lino também tem essa linguagem que ele cria imagens, eu não sei como chamar isso, assim, né, mas são, enfim, ele desliga umas chavinhas e liga numa coisa normal que a gente estaria lendo, assim, enfim, tem que ler, eu não sei exemplificar. Mas é gostoso, assim, são duas leituras muito gostosas de vocês dois, assim, que eu me emocionei muito, assim, tanto que eu preciso ler novamente, que já estou com saudade dos personagens, né. E é engraçado também isso, né, que a Natália também falou, enfim, que, na verdade, essas histórias eu leio sobre essas pessoas, mas, na verdade, eu leio conheci mais sobre vocês, assim, né, quando vocês escrevem, assim, né, obviamente vocês estão contando dos outros, mas, né, eu tô conhecendo mais sobre esse universo sensível de vocês, assim, que é muito legal, você se aproxima muito também, a partir desse ponto de vista. Uma coisa, um ponto em comum desses dois livros também é que também foi coincidência, né, que foram dois livros que a gente abriu o PDF deles em algum momento por uma questão de posicionamento político, né, da editora, dos autores que concordaram em abrir o PDF também, e um posicionamento político que diz muito respeito ao momento que a gente vive hoje, né, que são consequências de uma construção política social que acabou desembocando nessa tragédia que a gente vive hoje, mas que já vinham dando mostras disso nos momentos em que a gente resolveu abrir o PDF, né?
primeiro deles acho que foi o Branco Vivo, foi o primeiro que a gente, dos dois, foi o primeiro que a gente abriu o PDF. Em 2018, quando o governo cubano resolveu retirar os seus profissionais de saúde do programa Mais Médicos devido às inúmeras, dezenas de declarações do então candidato a presidente, já presidente eleito, Jair Bolsonaro, contra, né, a atuação dos médicos cubanos, né. E é isso, quem lê o livro do Lino e outros livros, né, por exemplo, o livro do Araquém Alcântara, que tem um livro de fotografia sobre os mais médicos, enfim, consegue entender um pouco melhor do que se tratava o programa, do que se trata, né, na sua concepção original, e como ele foi bastante prejudicado com a saída desses médicos. E aconteceu uma coisa muito, né, que contraria qualquer lógica comercial, tradicional de editoras, que foi assim que a gente liberou o livro, ele estava tendo pouca procura na época, né, e assim que a gente liberou o PDF começou a circular muito, pegando carona nesse momento, né, de decepção e rebeldia das pessoas com o resultado eleitoral e com esse grande revés ao programa Mais Médicos, e de repente ele começou a ter muita procura, as pessoas, e esgotou, né, e enfim, porque as pessoas viram o livro em PDF e quiseram ter o livro em papel, né. E, bom, e o da Natália aconteceu pouco depois, que foi um episódio também bem deprimente, né, uma reação desse gabinete do ódio bolsonarista, essa coisa da extrema-direita brasileira, desumana, que fez uma campanha de ofensas contra o Drauzio Varela, né, por ele ter dado um abraço numa presidiária, né, numa detenta, numa mulher trans, que declarou estar padecendo de muita solidão, né, e aí disso eu lembrei na hora daquele trecho que eu já citei da Natália, né, enfim, porque a extrema-direita descobriu muito rapidamente que essa mulher trans havia sido presa por cometer um crime contra uma criança, e misturou tudo, né, enfim, fez uma mistura como se o Drauzio Varela, ao abraçá-la, estivesse concordando com o crime que ela cometeu, ou chancelando, enfim, uma coisa... Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, desses dois episódios que acabaram tendo reflexos no livro de vocês, né? Acho que eles aumentaram a circulação, pelo menos um pouco, em PDF, não em papel, do livro, de cada um de vocês. Então, se vocês pudessem comentar, começando pela Natália, esse episódio, e depois o Lino falando sobre esse revés no programa Mais Médicos também. Ai, é uma série, né, de absurdos que a gente vem presenciando e ao longo desses anos, né, o resultado disso realmente é o que a gente está vivendo hoje, né, o caminho trilhado passo a passo à tragédia, né, acho que cada um desses passos foi, enfim, é um anúncio, né, do que viria. E acho que esse episódio do Drauzio é difícil até de... É tão absurdo que acho que a gente está vivendo hoje, a gente está no país dos absurdos, a gente está no tempo do impensável, a gente está no país em que a gente tem que dizer o óbvio, né? E que é importante dizer o óbvio, assim, pessoas são pessoas, pessoas têm histórias e, enfim, é muito curioso, né? Porque a gente já sabia, mas está vendo cada vez mais quem desrespeita a lei, né? Quem desrespeita valores que, assim, sei lá, pregam essa união com a igreja, né? De pregar valores cristãos e, na verdade, assim, fazer o oposto disso, né?
escárnio da dor das pessoas nesse momento. Isso é algo estarrecedor, né? E é algo que o que mais me entristece hoje é o quanto a gente está tendo para sobreviver que banalizar o que não é banalizável, assim, sabe? Então, sei lá, não ver notícias, não, é um horror, a gente está vivendo o horror, né? Eu acho que os nossos livros, né, tanto o meu quanto do Lino, eles são o oposto disso, né? Assim, é o chegar perto de alguém, é conhecer a história de alguém. Quando a gente escuta falar de 300 mil mortos, 300 mil é um número, não é nada, né? Mas são 300 mil histórias. E 2, 3 mil por dia, né? Que a gente está... eu não consigo não falar disso. Desculpa, eu estou desviando do assunto, mas acho que não tem muito como não, né? Acho que, na verdade, é quase como se os nossos livros, sei lá, e eu gosto de pensar eles assim, né, Lino, como tijolos de resistência, não que tenha adiantado, né, mas, sei lá, pelo menos para a gente olhar para trás e ver o caminho, né, que a gente fez e para a gente poder voltar depois, né, para a gente poder voltar a se impressionar com as mortes, para a gente poder voltar a estar perto das pessoas quando elas estiverem doentes e quando elas morrerem, coisa que a gente não está podendo hoje, né? Então, sei lá, e acho que esses 2 livros que falam de saúde, né? Acho que é disso que a gente está falando, né? São livros que talvez hoje sejam também importantes por isso, né? Porque vão na contramão desse absurdo, dessa transformação de pessoas em números que a gente viu acontecer em outros momentos da história da humanidade, que foram os momentos em que a humanidade viu que dentro de si, sim, tinha horror, né? Tinha a pulsão de morte muito intensa, né? Sei lá, por exemplo, a Segunda Guerra, as grandes guerras. E, enfim, até me perdi no que eu estava dizendo, né? Mas acho que é isso, acho que sei lá, esses livros ajudam a gente a continuar se impressionando. Outro dia eu estava assistindo uma série que falava sobre o ETA, e aí ele falou, em 40 anos eles mataram 800 pessoas. Eu falei, só? Que hoje morreram 2.000 aqui? Sabe assim? E esse pensamento me assombrou, porque como assim? Foram 800 pessoas. É muito bizarro o que a gente está vivendo, é muito bizarro, muito bizarro. Lino? Tem uma coisa que a Natália fala no livro, no Desterros, que não lembro como é que se fala exatamente, mas que é um pouco essa rotina sua como médica, né? Ali dentro do hospital, como isso ao longo do tempo ia fazendo você perder a sensibilidade para coisas que no começo te chocavam, e dali a pouco você estava passando batido pelo corredor, você já não estava ouvindo o que as pessoas estavam clamando, né? Acho que a gaiola, né? Tem uns setores assim do hospital, tem uma rotinização do sofrimento mesmo, né? Um embrutecimento da sensibilidade que eu acho que numa rotina institucionalizada, não sei se talvez não seja meio inevitável, mas é muito estranho pensar isso num contexto social, num contexto de sociedade, assim, num contexto nacional, porque eu acho que é um pouco isso que está acontecendo, talvez global, né? A gente tá perdendo o pé, assim, perdendo o chão do que é uma vida humana, do valor que isso tem, né? E por mais que a gente tente transformar isso em metáfora, né? Sei lá, 3.000 mortes por dia,
sei lá, outro dia eu ouvi alguém fazendo as contas de quantos aviões, né, isso significa, né, quantos desastres de avião por dia isso significa, porque desastre de avião gera uma comoção que a gente está longe de ter hoje em dia, né? Como é que a gente recupera essa sensibilidade, né? E aí eu acho que, não sei, dentro do pouquinho que me cabe, né, da minha impotência, eu acho que o trabalho com a linguagem é fundamental, né? Isso um pouco que a Bia também estava falando. A busca que eu acho que é uma coisa que a Natália tem e que eu percebi, não li teu romance ainda, mas li teu livro de contos e eu acho que esse lirismo, né, essa poética que já aparece nos Desterros, alcança um outro nível, assim, né, quando você vai para a ficção, né, quando você tem essa liberdade também, né, de trabalhar a linguagem ali e construir os personagens, né. E acho que especificamente naquela época, né, em que aconteceu essa comoção em torno do Mais Médicos por conta da saída dos cubanos, era um pouco isso, assim, eu não sou da área de saúde, não entendo patavinas do que significa, do que é construir uma política pública de saúde. É um troço muito complexo num país com a dimensão e com a diversidade que tem o Brasil. Eu tive leves relances, assim, né, de participar de conversas onde as pessoas que estavam gerindo o programa falavam tecnicamente sobre o que era o programa, né? Eu passei muito longe disso. E sentia naquele momento que o que me cabia era contar essas histórias, né, de um jeito que possa interessar as pessoas, porque são coisas muito simples, né, e acho que a saúde pública é um grande mirante, assim, da nossa sociedade, ela reflete muito, né, a gente está vendo isso agora na pandemia, né, as desigualdades sociais do país, né, a dinâmica social do país, né, o racismo, tudo isso aparece assim de forma gritante quando a gente analisa os números de mortes, né, e de casos, porque é isso, saúde reflete o que a gente é, infelizmente, né? E o Mais Médicos refletiu isso também, né? Quando você fala de levar assistência médica para gente que não tem, né, nos rincões do país, para gente pobre que não tem como pagar, o tipo de reação que foi gerada, eu não consigo realmente aceitar, entender que as pessoas tenham tido médicos, né, tenham tido coragem de ir para um aeroporto, como aconteceu, para xingar os cubanos que estavam chegando e chamá-los de escravos, né, enfim, nesse discurso de ódio, né, que já não é de hoje, que a gente ouve aqui no Brasil, está muito do que a gente está vendo aqui, do que é a nossa sociedade. A gente precisa olhar para isso, né? Precisa, eu espero, né? Não sei, seguir contando essas histórias para que as pessoas de alguma forma se desarmem um pouco dessas palavras de ordem ao entrar em contato com outro tipo de discurso, que é o discurso literário, o discurso poético, né? Sei lá, ouvi hoje alguém falando isso. Se eu ver alguém na internet aí xingando, sei lá, manda um poema para essa pessoa, sei lá, em vez de entrar no mesmo tom, né? Enfim, uma visão bem romântica de um escritor, né? Porque acho que as pessoas mal leem, mas, enfim, é o que também a gente tem na mão para oferecer e acho que não pode deixar de oferecer, não. Acho que só é essa coisa desse mundo do utilitarismo que a gente está, né, que tudo tem que ter uma função, utilidade, a questão da arte, da literatura, qual a utilidade disso, né? Acho que essa é uma, assim, não que precise ter, né, mas com certeza ela é um efeito, né, de sensibilizar, né, da gente, enfim, minimamente refletir sobre tudo, né? Não dá para ser não dá para a gente viver num mundo onde o ócio não importa, né? Onde só o tempo que é dinheiro, né? O tempo é a nossa vida ali, né? Essa questão do número que a Natália pontuou e o Lino complementou é realmente muito estarrecedor como a gente se acostuma, né, com a barbárie se a gente se limita a ver números, né, como
isso se naturaliza e a gente, né, no começo da pandemia eu ficava, né, no ano passado chocado ao ver as cifras de mortos na Itália, né, que foi onde começou a coisa a ficar muito violenta mesmo, depois na Espanha, e ficava realmente muito sentido. E agora, um ano depois, aqui, né, no nosso entorno, a coisa está muito mais grave, parece que a gente está mais anestesiado, né, parece que a gente tem se deparado com tanta irracionalidade na verdade, não sei se irracionalidade é a palavra, mas com esse projeto de morticínio, né, porque é um projeto, não tem mais nenhuma dúvida em relação a isso, e como as nossas instituições, que muita gente diz que estão funcionando, não conseguem fazer frente a mais mínima, né, frente a isso. Então, como contar a história acaba, você consegue encontrar fraturas, né, entre esses números para abrir pontos de entendimento e empatia em relação ao sofrimento das pessoas. E eu me deparei muito com isso quando eu escrevi o livro do Memória Ocular, em parceria com o Sérgio Silva, né? Meio aquelas tantas, claro que comparada a hoje não é nada, né? Mas em junho de 2013, aquelas cifras de pessoas presas, pessoas mortas nas manifestações, enfim, me chamou muito a atenção, e que o Sérgio Silva virou um cara que perdeu um olho, né? Enfim, em meio de tudo aquilo lá que estava acontecendo, milhões de pessoas na rua, o que é uma pessoa perder um olho, né? Mas aí quando você entra na vida dessa pessoa que perdeu um olho, você vê toda e é quase inabarcável, né? Esse sofrimento, enfim, imagina o sofrimento de 300 mil famílias, enfim, é desesperador até pensar sobre isso. Enfim, mudando um pouquinho de assunto, eu queria, se é que é possível, né, enfim, esse assunto vai ficar pairando sempre a gente, mas queria voltar a palavra pro Lino e perguntar pro Lino contar um pouco dessa parceria com o Araquém Alcântara, fotógrafo. Como a Bia pontuou, as fotos do Araquém Alcântara, que é esse fotógrafo que, enfim, é um grande fotógrafo brasileiro, né, enfim, bastante conhecido como fotógrafo do Brasil, das pessoas e da natureza brasileira. A gente teve a felicidade de conseguir que ele cedesse as fotos para a gente. Inclusive é um cara que, né, que estava lá agora voltando, né, enfim, vocês também me desculpem, mas não dá para parar de falar nessa barbárie que aconteceu no Pantanal. O cara que pegou a tralha dele foi lá fotografar, enfim, essa destruição, né, também esse ecocídio que aconteceu no Pantanal. Que você contasse um pouquinho, Lino, se quiser contar a história do saquê também fica à vontade, mas como é que foi a parceria com o Araquém Alcântara? Essa parte do saque eu nem lembro, cara, eu esqueci tudo. A negociação da negociação, sei lá, a conversa, né? A gente falou, acho que meia hora sobre as fotos para o Branco Vivo com o Araquém, depois a gente saiu para celebrar e tivemos uma noitada épica. Porque é isso, o Araquém é uma figura muito agregadora, assim, muito generosa, né? Um cara, além de um grande fotógrafo, uma figura humana, assim, muito interessante, né? O cara tem muita história, assim. E acho que essa é uma herança, assim, do Branco Vivo. O Branco Vivo, na verdade, é um livro. Eu fui até olhar, assim, acho que tem umas 6 ou 7 páginas só de agradecimento, assim, do livro. Tem mais de 200 pessoas que eu citei, assim, de pessoas que me ajudaram a chegar nos lugares onde eu cheguei, pessoas com quem eu entrevistei, sei lá, motorista. Quando você vai fazer a conta, assim, de
tanto de gente que participou dessa produção, né? E o Araquém é um que merece um agradecimento assim, muito especial por ter cedido as fotos, por ter participado do projeto. E desde então a gente mantém uma interlocução assim, muito, muito frequente mesmo. Na verdade, atualmente é o meu grande parceiro de trabalho. Assim, tenho escrito para os livros dele, né? Já viajei com ele para outros projetos. Esse livro mesmo, o Araquém lançou no final do ano um livro sobre o Pantanal, né? Sobre a Serra do Amular, que é um lugar muito especial, assim, concentra uma das maiores biodiversidades do mundo ali na região do Pantanal. A gente começou a editar o livro em julho, o fogo começou a crescer. Eu lembro que eu escrevi um primeiro texto de apresentação em que tinha queimado 10% do Pantanal. Dali a 3 meses tinha queimado 20%, 28%, queimou 30% do Pantanal o ano passado. É um troço, mais um número vazio, né? A gente não fala essa cifra, mas, sei lá, 4.000 quilômetros, 40.000 quilômetros quadrados. Eu nem sei o que é isso. Escrevi isso lá, mas eu não tenho ideia do que é isso. Como é que a gente diz para as pessoas o que aconteceu, né? E aí, no fundo, a gente até teve essa conversa ali, né? O que a gente faz? O livro é todo de beleza, né? A paisagem toda viva, ele tinha tirado as fotos antes dos incêndios, né? Aí fizemos um texto de apresentação meio pesado e mantivemos uma pauta do Pantanal vivo, porque acho que talvez seja um pouco uma estratégia, né, de comunicação, assim, da gente falar um pouco do que a gente está perdendo, sabe? Esse passarinho aqui não vai ter mais se esse troço continuar esse ano, né? Essas onças, essa aqui com filhotinho, né? A gente não sabe se esse filhotinho resistiu ou não a esse fogo todo, né? E no caso dele é outra linguagem, né? É a linguagem visual, que também tem um outro impacto diferente do texto. E eu acho que é uma coisa que ele está fazendo, e eu fico muito feliz de participar de alguma forma disso, assim, dessa resistência poética, assim, com a imagem e com a palavra, tudo que está ao genocídio e ao ecocídio o qual o Brasil está submetido, né? Natália, você também, enfim, desenvolveu outros trabalhos, né, depois dos enterros. Queria que você falasse um pouco sobre os seus 2 livros seguintes, né, o Rachaduras, um livro de contos, e o recém-lançado Copo Vazio, romance. Na verdade, eu não escrevi eles depois, eu escrevi meio junto tudo, só que foram sendo lançados depois. Que o tempo editorial é outro, né? Eu aprendi isso no Elefante também, né? Mas sim. Mas eu fui um dos que mandou uma mensagem para a Natália surpreso com o fato dela ter escrito um livro na quarentena. Já estava escrito, mas mesmo assim, com o filho pequeno na quarentena, é uma proeza revisar a prova, editar, Nossa, baita produção. divulgar, trabalhar, criança... Não, gente... Enfim, mas a gente está, né? Então, estamos indo, estamos com saúde e temos que agradecer, né? Por isso. Mas, então, o Rachaduras, ele tem contos que foram super antigos, assim, sabe? Que eram bem antigos, que eram... tem contos ali que eu escrevi, quer ver? Antes do meu primeiro filho nascer, ou seja, ele está fazendo 11 anos. Então, faz muito tempo, né? Tem contos muito antigos, tem contos... outros que eu fui escrevendo ao longo da formação de escritores no Vera, no Instituto Vera Cruz, que foi bem importante para mim, até para os desterros, assim, eu acho que coisas que eu aprendi lá já foram, assim, narrativamente para os desterros. Mas aí teve a organização do livro como um livro como um todo, assim, né? Porque essas histórias dispersas, elas, assim, eu tive que organizá-las, pensá-las, né? E costurar um sentido, né?
E o Copo Vazio eu comecei a escrever em 2015 também. Foi meio junto com o Desterros. Então, poxa, 6 anos, né? E o livro ele encolheu, ele não aumentou o Copo Vazio, porque ele tinha toda uma parte, tinha toda uma... também tinha um personagem inteiro, saiu, e ele virou... ele tinha uma pessoa que morava na rua, que era um personagem, porque o livro, o Copo Vazio, é uma história de amor, né? Na verdade, é uma história de um desencontro amoroso, é uma história banalíssima, um enredo banalíssimo. E até está me surpreendendo, né? Como está reverberando, assim. Acho que as pessoas estão precisando falar disso, eu acho, um pouco, sabe? Falar de amor. E tinha um personagem que morava na rua, que o texto do Copo Vazio, ele se organiza em tempos narrativos. Ele começa no futuro, num tempo verbal futuro. No depois, esse casal se encontra, esse casal que não é spoiler, porque é o primeiro capítulo do livro, eles se encontram no supermercado 15 anos depois, e aí depois o livro conta como isso, ele volta para o passado, e o presente da dor dessa personagem, que é a Mirella, e aí e tinha um outro personagem que era, e assim, os capítulos são depois, antes e hoje, e aí eles vão se alternando e sempre com esse título, assim, né, e aí tinha o Aqui, que era o capítulo dessa pessoa que morava na rua, e que era que era o espaço, né, da cidade. E eu acho que era eu também tentando colocar uma preocupação social que, na verdade, depois os editores me mostraram. Assim, na verdade, isso foi antes até. Foi um livro que foi recusado 2 vezes também, antes de ser finalmente aceito pela Todavia. O livro não comportava isso narrativamente, literariamente, né? E eu tive que... Ok, tá bom, é verdade. E aí eu tirei. Então, não sei, é um livro que ele tem essa verdade, ele é muito verdadeiro também, acho que, né, nessa história dele, nessa dor, e acho que talvez esteja reverberando por isso também, né, porque ele tem lá uma densidade narrativa, mas, sei lá, é um percurso curioso até, né, porque as pessoas, como é que você transitou da ficção da não ficção para ficção, ou algumas pessoas me perguntam também dos contos, depois escrever um romance, é uma coisa de ir ganhando fôlego. Eu falei, não, assim, tudo aconteceu junto, é tudo uma bagunça, não existe uma ordem. Acho que cada gênero literário solicita algo para quem está escrevendo, e não é um aprendizado, não acho que tem um gênero superior ao outro, acho que cada um tem algo a dizer, de uma maneira específica de dizer, assim. Então os contos, eles têm que ter uma concisão, eles têm que ganhar o leitor muito rápido, assim, sabe? Algo que também é difícil de fazer, né? No romance você tem mais tempo para trabalhar isso, né? Então, e a não ficção tem também um compromisso com quem existe, né? Acho que essa é a grande diferença. Eu acho que o compromisso da ficção é dentro da narrativa, dentro do livro. Eu acho que a não ficção... E, na verdade, isso também é uma redução, porque a ficção também tem um compromisso com fora, né? Eu não acho que a literatura ficcional deva levantar bandeiras, né? Eu acho que a literatura pode, sim, falar de qualquer coisa, mas ela fala do mundo, né? Ela fala do mundo, não tem como não falar. Enfim. Tem uma coisa Vai lá. Que a Natália está falando, porque no Desterros, a história da Dona Mingo, né, que como a Bia mostrou, que tá em fragmentos, né, intercalados com as outras narrativas, é um thriller, assim, né, é muito bem escrito, assim, porque sempre termina como final de série, assim, né, daquele jeito que o fôlego está suspenso, que você fala, nossa, mas e agora, né? E isso dá uma voltagem, assim, pro livro, que eu acho que é muito legal, e já mostra isso que você está falando, assim, né, a mão da contista contando na não ficção, né? É possível contar uma história de não ficção com essa voltagem, assim,
de tensão, de carga dramática, né? Isso tem no Desterros, é muito bem feito, eu acho. Aí no seu também eu adoro. Nossa, eu lembro da imagem das gotas do tempo do relógio. Nossa, e eu tenho uma relação com o tempo, acho que eu escrevo sobre tempo, sempre, assim, sobre a passagem do tempo. E aquilo me pegou muito também. Também me impressiona muito nessa escrita ali, como você... É isso que a Bia falou, né? Liga chavinhas, desliga chavinhas, abre outros sentidos, assim, é impressionante e aproxima de um jeito muito delicado e bonito, assim, muito, muito, muito impressionante mesmo. Muito bom de se ler. Apesar dessa mistura entre ficção e não ficção, eu acho que tem acho que várias diferenças que a gente pode pontuar entre textos ficcionais e não ficcionais, mas eu queria falar de uma, aproveitando a experiência do Bernardo Kucinski, que é um jornalista, escritor, enfim. Ele, há alguns anos, lançou um livro chamado K, História de uma Busca, que ele escreve sobre, se não me engano, a irmã dele, que desapareceu durante a ditadura, e ele escreve sobre a história da busca, né, do pai dele, se não me engano, buscando a filha que havia desaparecido. Ele lançou esse livro, fez um relativo sucesso, né, foi um livro muito lido, muito comentado, muito falado, e ganhou pelo menos 3 edições por 3 editoras diferentes, que eu me lembro, e passado um tempo ele escreveu um livro chamado Os Visitantes, que eu fui no lançamento desse livro, e é um livro sobre as visitas que ele recebeu, enfim, as pessoas que o procuraram, que leram o livro, ou porque estavam no livro, ou porque falava dela, ou porque elas sabiam alguma coisa sobre o que havia acontecido, e foram até ele para falar sobre o livro, enfim. E minha pergunta para vocês é: vocês receberam visitas depois de publicar o Branco Vivo, de Desterros? Pode começar pela Natália. Acho que a principal visita que eu recebi foi da Dona Mingo, né, que não chama assim, mas que me procurou depois para contar que tinha conseguido ficar definitivamente no Brasil. Ela me ligou, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela quase foi presa de novo, porque ela não sabia ler, e aí e isso não estava no livro, eu não sabia disso, né? Eu escrevi até acabou virando um artigo para uma revista de direitos humanos dessa história, a continuação, né, do Desterros, porque ela quase foi presa de novo porque ela tinha que assinar e ela recebeu uma carta e ela não sabia ler, e aí ela não foi, e ela quase foi presa de novo por causa disso. E aí depois ela me ligou para falar que ela tinha conseguido ficar no Brasil, que ela estava falando do filho. É que é difícil, né? As visitas do hospital penitenciário depois não dá, né? Não, sei lá, também é curioso isso, né? Agora eu sempre tive todos os perfis de rede social fechado porque eu tinha medo, assim, sabe? E é um medo que lá dentro não tinha, mas que... E não só assim, até na própria publicação do Desterros, a questão da segurança lá do hospital, teve várias questões. Então, é um medo que vai... Eu acho que, assim, o fato de eu não ter recebido visitas diz muito do universo penitenciário, né? Porque as visitas são controladas lá mesmo. Então, eu acho que o fato de... eu ter esse medo que eu sentia e sinto, e que se sente, né, desse mundo, é o medo da pessoa que está presa, que vai coando, assim, sabe? E vai reverberando em todas as outras instâncias, assim, sabe? O primeiro medo
é de quem está preso, né? É de quem foi preso. Mas esse é o panóptico, todas as teorizações, enfim, em cima disso, a vigilância, a persecutoriedade que eu senti, que eu vivenciei por ter publicado um livro, por ter quebrado o muro, né? E ter feito as palavras de lá dentro vazarem para fora, né? E o quanto isso foi sofrido para mim dentro do hospital, né? E assim, me senti ameaçada mesmo, né? Pela segurança, não explicitamente, mas vieram tirar satisfação, né? A minha chefe estava de férias e alguém, não vou citar nomes, mas vieram alguém importante perguntar quem tinha me autorizado a escrever esse livro. E isso logo antes de sair. E aí a minha salvação naquele momento foi isso foi uma dissertação de mestrado, isso passou por comitês de ética, isso tem uma razão de ser institucional, porque eu não tinha, segundo eu estava vendo ali, não tinha direito de dizer aquelas coisas, não tinha como quem está te dando direito de contar o que acontece aqui, né? E eu como uma infiltrada, porque eu estava lá dentro. É diferente de alguém que pede uma autorização, eu não precisei pedir autorização porque eu já estava lá. Todo mundo que vai fazer alguma coisa na prisão pede autorização para entrar, para gravar, para não sei o quê, para fazer o projeto, mostra o projeto. Eu estava lá e fiz desse convívio cotidiano, diário, o livro, né? Então, é um livro que eu acho que nem e eu tinha medo de que ele fosse distribuído lá dentro, porque eu tinha medo que não gostasse, sabe, assim, é um livro que teve medo também, sabe, mas que me ensinou muita coisa. Então é um livro que não podia se abrir para essas visitas, eu acho. E eu estou impressionada de estar conseguindo falar disso tranquilamente, porque é algo que eu evitava falar. Talvez eu esteja agora falando tanto do copo vazio, acho que eu estou mais perdendo um pouco o medo, talvez. Dino? O caso do Branco Vivo é bem diferente do Desterros, né? Porque, enfim, você ainda teve o cuidado de... Nem sei se é um cuidado ou se é uma imposição, né? Por conta dessa questão do mestrado, né? De usar os nomes fictícios. Não do mestrado, acho que dos atendimentos médicos, entendeu? Como essas pessoas, eu atendi elas, então acho que não podia. Isso tem uma ética médica envolvida, né? Que no meu caso eu não tive, e todos os personagens têm os seus nomes, as histórias são as que eles me contaram, né? Isso faz toda a diferença. Agora, eu tenho uma coisa que assim, ao contrário da Natália, né? Na relação com as pessoas, ela tá ali oferecendo alguma coisa, né? Um espaço de acolhimento, de cuidado, né? Eventualmente até alguma medicação. Eu não tenho, eu tenho meu ouvido para oferecer só. Então eu faço muita questão quando eu escrevo alguma coisa que envolve a história de uma pessoa, de devolver o texto para ela quando está publicado, enfim, né? Então eu fiz visitas, né? Para levar o livro. Então, boa parte das pessoas, os personagens centrais, assim, de todos os médicos, a não ser alguns que já tinham ido para Cuba, voltado para Cuba, eu não consegui localizar mais quando o Branco Vivo foi publicado, mas todos os outros receberam o livro, e mesmo às vezes os médicos com quem eu conversei, mas não viraram personagens, eu também fazia questão disso. E aí, nesse retorno, acho que a história que mais me comoveu assim, foi do um médico que é ucraniano, Dr. Dmitry Petruk, que estava trabalhando numa comunidade de pescadores no Rio Grande do Norte. Ele é ucraniano, mas tinha ficado um bom tempo em Portugal, casado com uma brasileira, então ele estava em casa também, lá no Rio Grande do Norte. E eu lembro que eu mandei o livro para ele,
E depois pelo correio, assim, depois de um tempo eu recebi uma mensagem da esposa dele. Fiquei até meio assim, né? Pensei, vai ser sei lá, ele vai questionar alguma coisa que está escrita, né? E ela falou, olha, o Dr. Dmitry está se recuperando, ele não para de chorar, ele fuma um cigarro atrás do outro. Assim que ele tiver condições, ele vai te escrever alguma coisa, vai te ligar para agradecer pelo livro, né? Porque a história dele realmente é muito comovente, né? E eu fiquei pensando, de repente me dei conta, na verdade, né, da força que tem, né? Eu nunca vivi isso, acho que nunca vou viver, assim, de ler a minha história de vida escrita por alguém, né? Sei lá, não sei o que é isso até o momento, não. Mas de repente você vê a sua trajetória, né, dentro de uma narrativa, com começo, meio e fim, o impacto que isso tem, né, emocional e para a sua própria identidade, né, é uma coisa muito poderosa. Esse depoimento do Dr. Dmytro me fez entender um pouco melhor isso, né, a potência que pode ter esse tipo de narrativa. Teve duas outras visitas que acho que uma outra visita que foi muito significativa também, que foi um casal de médicos que foi no lançamento do Branco Vivo com a filha, achei muito legal. E começaram a ler a história assim na fila de autógrafo. Achei que era na verdade quem tinha condição de aparecer também, né? Os outros estavam muito longe para vir. Uma terceira visita, na verdade, estou lembrando agora, mais recente, foi, na verdade, em forma de uma notícia muito triste para mim. Recebi a mensagem de uma enfermeira, que aparece no livro também, que me ajudou muito no capítulo sobre um bairro na periferia de Manaus que era um leprosário antigamente. E aí o leprosário acabou, o bairro começou a misturar, né, os antigos pacientes com as pessoas que foram chegando de outras regiões. Então tem muita gente que era colono, né, que era dessa colônia. Entre elas, um dos personagens mais marcantes é o seu Pitu, que era o delegado da colônia na época, né? Eu conversei com ele, ele estava com 92 anos, ele tinha ficado cego por conta da hanseníase, né? Mas era um cara com uma vitalidade, assim, com uma memória impressionante. E eu fiquei sabendo semana passada pela enfermeira que o seu Pitu faleceu por conta da Covid, entre outros personagens da colônia. Essas são visitas que infelizmente estão chegando também e que fazem a gente retornar ao assunto incontornável, né? Pois é. Mas é isso, eu acho que, bom, já são 9 horas, daria para a gente tocar o assunto aqui, enfim, queria saber o que vocês, se vocês, acho que rapidinho, se vocês puderem, estiverem trabalhando em algum novo projeto, enfim, quiserem falar um pouquinho sobre, ou se não, enfim, Natália, Lina. Neste momento, eu deveria estar, mas não estou. Não, mas, bom, estou no doutorado, né? O meu doutorado vai ter que sair, né? Então, esse é um projeto. E ele estuda, e é possível que meu doutorado seja algo, que ele não seja tradicional, no sentido de uma tese, assim, sabe? Como foi o Desterros, né? O Desterros também já não foi... Era um mestrado que virou um livro, né? Eu tenho 2 autores que eu estudo, né? Helena Ferrante e o Karl Nausgaard. Eu estou pensando em misturar, assim, coisas deles e minhas, assim, acho que uma coisa meio híbrida. Legal. E tem um livro que eu já comecei a escrever, que ano passado, em março, dia 13 de março, eu ia para a Romênia para escrever a terceira parte desse livro, que minha família veio da Romênia, e era uma viagem, meio que a primeira vez que eu ia viajar para escrever, assim. E só que aí, 13 de março, né? E aí eu não terminei de escrever ainda. Legal. Que é um romance, na verdade é um romance sobre a vida e a morte do meu pai. É um, entre aspas, o
que se chama autoficção, né? Autoficção, sim. Bacana. E você, Lino, tá tramando alguma coisa? Tá mudo. Pois é, eu tô aqui, não tô conseguindo escrever muita coisa autoral, não. Eu tenho feito uns trabalhos com Araquém, né, como eu disse. Acabou de sair um livro que eu nem peguei na mão ainda, mas que ficou muito bonito, que chama Pindorama, que é uma coletânea de fotos sobre o Brasil, assim, um livro super colorido, e eu gostei muito do texto, assim, como ficou. Acho que foi das coisas que a gente fez até hoje o que ficou mais redondinho, assim. Uhum. E estamos fazendo outras coisinhas. Também tenho que entregar um mestrado até julho, mas acho que tá indo bem, assim, Legal. estudando literatura, e estou querendo terminar o mestrado para retomar um romance que eu pus na gaveta por causa do Branco Vivo, mas e até hoje não consegui retomar, que é um romance sobre a história da Libéria, né, um país africano onde eu fiquei um tempo. Então também vai estar nessa fronteira aí da não ficção com a ficção, que é um mergulho que eu não fiz ainda, estou com vontade de fazer. Vamos ver. Legal. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer muito a presença da Natália Timmerman, do Antônio Lino, da Bianca Oliveira. Agradecer muito aí os trabalhos técnicos do Tiago Barbosa, o Bart, da Isadora, e a tradução da Rosane Lucas e a produção da Milene Migliano. E, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo por dedicarem esse tempinho aqui para a gente falar um pouco sobre livros e sobre elefante, enfim. A gente novamente, reafirmar o prazer que foi e tem sido publicar os livros de vocês e tendo novos projetos, né, a porta está sempre aberta aqui. E, enfim, convidar vocês que assistiram ou que ainda vão assistir o vídeo que vai ficar gravado a acompanharem a gente nas nossas lives quinzenais. Né, daqui 15 dias a gente tem outra, sempre às quintas-feiras, que foi o dia que a editora, o dia da semana que a editora nasceu, lá em 2011. É isso, gente. Muito obrigado, boa noite, saúde, se cuidem. Vamos manter a sanidade mental que a gente está precisando. Valeu.